Olá, olá, tudo bem? Aqui é o Daniel D'Arezzo e você quer aprender a tocar violão? Você está no lugar certo. Essa aula é para explicar o acorde diminuto no violão. Muitos alunos chegam até mim e falam: Daniel, estou com dificuldade no acorde diminuto, e essa pergunta é constante, e aí eu respondo um aluno, depois eu respondo o outro, então eu resolvi fazer um vídeo para responder essa questão de acorde diminuto de uma vez por todas. Então me acompanha nesse passo a passo. A aula é bem interessante para você que toca violão e que quer conhecer mais sobre esse assunto. Beleza, então vamos lá. Acorde diminuto. Vamos escrever aqui. Diminuto. Beleza? Bom, o acorde no violão. Então a gente começa pelo acorde. O acorde é uma combinação de notas musicais, coerentes, é claro, não é qualquer combinação. Já falei sobre isso no outro vídeo. O acorde diminuto, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que o acorde, ele é um acorde muito pequeno. Ou seja, a gente tem um acorde maior, menor e o diminuto, né? Bem pequenininho. Então, aqui a gente entende que a gente precisa seguir um certo passo a passo para a gente entender essa questão do acorde diminuto. Então, vamos lá. Quando eu estou falando de dó, tá? Aqui, ó, dó. Aí eu vou começar a explicação para ficar uma coisa bem completa, né? Vou pegar o acorde maior. Eu tenho dó, tá? Maior. Ok? Se eu tenho dó maior, eu tenho uma certa combinação de notas que vão gerar isso. Então, que combinação que é essa? Eu vou ter o dó, tá? Eu vou ter o mi e eu vou ter o sol. Essa combinação de notas aqui, essa combinação é responsável por eu ter um acorde maior. Então, eu preciso entender algumas coisas muito interessantes aqui, que é o seguinte: se eu pegar a sequência de notas musicais, ó, dó, ré, mi, fá, sol, lá e si, vou colocar assim, e dó, por exemplo, eu vou ter essa sequência, e se eu enumerar essa sequência, eu vou ter uma perspectiva a partir do dó, que é a nota central nesse caso aqui. Então, a partir desse dó, eu vou ter uma certa perspectiva. Que perspectiva que é essa? Se eu colocar aqui, por exemplo, ó, o dó é o 1, o ré é o 2, o mi é o 3, o fá é o 4, o sol é o 5, o lá é o 6, o si é o 7 e o dó aqui é o 8 no caso. Bom, o que vai acontecer? Eu sempre vou ter esses intervalos quando eu falo o nome de uma nota musical. Então, o ré, ele é a segunda de dó, o mi é a terceira de dó, o fá é a quarta de dó, o sol é a quinta de dó, o lá é a sexta de dó, o si é a sétima de dó e o dó aqui, oitava de dó. Quando eu tenho, então, essa perspectiva aqui no acorde maior, para a gente entender, então, que é a base, né? Eu vou ter aqui dó, mi e sol. Então, eu vou ter aqui, ó, uma tônica aqui, que é o 1, a terça, que é o 3, e o sol, que é a quinta. Beleza? E aí, quando eu faço esse tipo de coisa, né, eu tenho, então, o que a gente chama de tríade. Vamos dividir aqui, né? E vamos colocar assim, tríade. Né? Essa tríade é o quê? Acorde feito de 3 notas musicais. Porém, para a gente fazer o acorde diminuto, a gente vai precisar de uma tétrade, que é um acorde feito de 4 notas musicais. Então, aqui, ó, tríade é um acorde feito de 3 notas e tétrade é o acorde feito de 4 notas. Então eu preciso acrescentar aqui uma nota musical. Mas entenda bem, toda vez que eu vou trabalhar com acorde, ele sempre salta. Então é 1, 3, 5, salto 6, vou para o 7. Então 1, 3, 5, 7. Então nesse caso aqui eu vou para o si, tá? Que tá aqui, ó, si. Ele aqui no caso, então, é a sétima, que nesse caso é a sétima maior, tá? Do acorde. Só que entenda bem, quando a gente tem uma perspectiva entre as notas musicais, a gente precisa entender quais são as notas maiores e quais são as notas menores. Então entenda bem, se eu tenho essa sequência musical
e eu vou começar a ter maior e menor, eu preciso ampliar o meu conhecimento musical para eu entender o que é maior e menor aqui. Então logo vou ter que reescrever isso no espaço maior para explicar para você esse detalhe. Então eu vou simplesmente reescrever isso aqui numa aba maior, tá? Então vamos lá. Ó, então vem aqui e coloco Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Reescrevi aqui. Agora eu vou enumerar. Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se você tiver aí... deixa eu colocar um 8 direto aqui, ficou muito feio. Se você tiver aí uma folha, um caderno e quiser ir acompanhando essa aula assim, vai ser bem interessante também. Continuando então essa explicação. Então entenda bem, a gente está falando sobre acordes de diminuto. Exige uma explicação mais aprofundada. A gente sabe que na escala cromática, né, que a gente já falou em outra aula também, se você tiver na dúvida, digita aí, escala cromática Daniel D'Arezzo, em que eu expliquei a escala cromática. A gente vê que tem algumas notas musicais aqui. Eu vou marcar essas notas musicais com alguns pontinhos, ou seja, o Dó sustenido, eu vou colocar aqui um pontinho aqui no meio aqui. O Ré sustenido, vou colocar um pontinho. O Mi não vai ter esse caso, que já vai vir direto para o Fá, né? Se você ver a aula você vai entender. A gente pode ter aqui um Fá sustenido, a gente pode ter aqui um Sol sustenido, Lá sustenido, e o Si também não vai acontecer isso, né? Porque ele já tem um semitom do Si para o Dó, assim como do Mi para o Fá. Então, eu cheguei aqui a algumas ideias, né, de notas musicais e uma certa... você consegue enxergar isso aqui de um jeito muito fácil, né? Então, quando eu tenho aqui Dó, Mi, Sol e Si, eu posso variar esses espaços. Mas entenda bem, por que esse aqui é um Dó maior, tá? Dó maior com sétima maior. Vamos entender? Primeiro, para a gente poder entender isso aqui, a gente tem que sempre entender a ideia de cada distância. Então, se eu tenho aqui, ó, Dó para o Mi, eu tenho uma certa distância, olha só. Dó, Ré, Mi. Essa distância é 2 tons, tá? Aqui, ó. 2 tons do Dó para o Mi. Aqui, se a gente pegar para poder olhar aqui, ó, meio tom, mais meio tom, um tom. Mais meio tom, um tom e meio. Mais meio tom, 2 tons. Do Mi para o Sol, né, que tá esse aqui, ó, aqui vai dar o seguinte, ó, meio tom com mais meio tom, um tom e meio. Então aqui, ó, do Mi para o Sol, a gente tem um tom e meio aqui, ó. Né? Então aqui nesse caso, a gente vai ter um tom e meio, beleza? Então toda vez, entenda bem, toda vez que você tiver 2 tons entre a tônica e a terça, e depois tiver um tom e meio entre a terça e a quinta, você vai ter um acorde maior. Beleza? Agora, essa notinha aqui, ela vai ter uma relação diferenciada. Que relação que é essa? A gente pode observar ela, como a gente tem aqui esse Si, a gente pode pegar esse Dó aqui como exemplo, que é quase a mesma ideia, para ter essa distância aqui mais interessante. Então entenda bem, se eu vier para cá, eu vou ter uma distância muito grande. Se eu começar a contar daqui para cá, eu já tenho uma ideia melhor. Então vamos pensar assim, eu tenho esse Si, ele está aqui, ele está meio tom da tônica. Se o Si está meio tom da tônica, então esse Si é uma sétima maior, tá? Então, nesse caso, ó, ele é um Dó maior com sétima maior, beleza? Então, a gente começa a pensar nos acordes desse jeito para ficar mais fácil. Bom, tirando aqui essa linhazinha para a gente chegar no diminuto aqui. Sendo assim, a gente conseguiu algumas perspectivas, algumas definições bem interessantes, né? Bom, vamos lá, vamos continuar aqui pensando, né? Bom, Daniel, esse acorde de Dó com sétima maior, como é que a gente cifra ele? A gente cifra ele assim, ó,
C7 mais, né? Ou então assim, ó, C7 M maiúsculo. Por quê? Porque a gente está falando de Dó com sétima maior. Mas aí as pessoas começam a ter uma dúvida, né? Ah, Daniel, isso aqui é um acorde de Dó com sétima maior? Peraí, esse acorde, eu achei que Dó com sétima era esse aqui, ó, C7. E na verdade esse é o Dó com sétima. Mas quando a gente fala Dó com sétima, a gente não pensa que essa sétima é menor. Ela já está meio que implícita no acorde. Então, na hora que a gente pensa aqui da quinta, né, que você tem aqui ó, a quinta, um tom Lá, mais um tom Si. Ou seja, nessa terça sobreposta, né, ou seja, lembra que a gente teve uma terça do Dó até o Mi, depois outra terça menor do Mi até o Sol, depois uma terça maior do Sol até o Si? Então isso gera uma sétima maior. Agora, se eu quero uma terça menor, eu posso pensar aqui que é um tom e meio a partir da quinta. Ou então pensar ela de trás para frente, assim que fica mais fácil. Agora entenda bem, esse Dó com sétima, ele pressupõe que essa sétima é menor. Ou seja, essa sétima está aqui. Aqui gera uma outra curiosidade. Vou tirar aqui, porque aqui agora a gente já está falando de uma outra sétima, né? Aqui, ó, Dó com sétima. Dó, C7. Beleza? Se eu estou falando aqui de Dó com sétima, entenda bem, essa sétima sendo menor, essa formação aqui, ó, não pode ser com Si, porque esse Si, ele é a sétima maior. Eu preciso colocar aqui Si bemol. Por quê? Eu vim aqui para o Si e puxei ele para cá. Então, Si bemol. Quais são as notas que compõem a tétrade, ou seja, um acorde de 4 notas, que é o Dó com sétima? Então é Dó, Mi, Sol, formei o Dó, e a sétima bemol aqui, que é a sétima, então fiz Dó com sétima, sendo que essa sétima aqui é uma sétima menor, beleza? Porque ela está aqui. Agora entenda bem, a gente teve essa ideia de maior, teve a ideia, né, dessa sétima menor, só que aí que tá. Vou pegar a partir daqui para ficar mais fácil ainda. Pegamos o acorde maior, beleza? Agora vamos pegar o que é um acorde menor. O que define o acorde, se ele é maior ou menor, é a terça. Então, se eu tenho aqui um acorde que tem uma terça menor, vamos supor o Dó, o Mi bemol, tá? Que é a terça menor, ou seja, o Mi estava aqui, ele veio para cá. Ó. Não é Ré sustenido, é Mi bemol, porque a gente está falando de terça bemol e não de segunda aumentada, beleza? Então ele veio para cá, aqui, ó, Dó, Mi bemol, Sol. Opa, então esse aqui é um Dó menor. Então se eu contar Dó, um tom e meio, ou seja, tive um tom, né? Esse maior aqui já está até escrito ali, ó. Tive aqui, ó, um tom e meio, tá? Um tom e meio da tônica para terça. E aqui, ó, um tom, 2 tons. E 2 tons da terça para quinta. 2 tons da terça para quinta. É igual a um acorde menor. Então, um acorde menor é o acorde que tem um tom e meio da tônica para terça e 2 tons da terça para quinta. Beleza? Só que olha só, eu tenho uma sétima. Então, a quinta, aí eu coloco uma terça menor. O que eu tenho? Uma sétima diminuta aqui, normal. Então, aqui, ó, Dó menor com sétima. Então, te mostrei aqui, nesse resumo, né? Um acorde maior, um acorde menor. Se você tiver ficado com dúvida nessa ideia do acorde menor, eu também fiz uma aula sobre acordes menores. É só você colocar no YouTube assim, Daniel D'Arezzo, acorde menor, que eu também tenho esse vídeo lá. E agora vem o que a gente estava falando de o acorde maior, menor e agora o acorde diminuto. Diminuto. Beleza? Então, se eu tenho um acorde diminuto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho um acorde maior, eu tenho um menor, aí eu tenho um diminuto, que é menor ainda. Então, se eu cheguei até aqui, eu vou continuar a partir daqui, beleza?
Primeira coisa que a gente tem que fazer, achar o acorde menor. Qual que é o acorde menor? Dó, Mi bemol e Sol. Então esse aqui é o Dó menor. Só que olha só, essa quinta, ela é uma quinta, ela é uma quinta justa, né? Ele dá um intervalo aqui de 2 tons dessa terça menor. O que eu vou fazer? Eu vou puxar ela para cá também, para aproximar, para diminuir essa distância, beleza? Então aqui, ó, quinta diminuta. Então vai ficar assim, ó, quinta diminuta ou quinta bemol, no caso, tá? E aqui eu vou colocar mais uma sobreposição de terça menor. Então se eu contar aqui, ó, um tom, 2 tons, está dando a sétima aqui, ó. Nesse caso, essa sétima menor está dando 2 tons. O que eu preciso para deixar diminuta? Puxar ela mais para trás ainda, para aproximar. Então eu preciso trazer ela para cá. Então quando eu trago ela para cá, né, eu vou ter aqui o Sol bemol, no caso, e esse Si, se eu puxar ele mais um pouquinho, ele não é um Si bemol? Eu vou ter um Si bemol bemol. Ou seja, eu vou ter aqui uma sétima diminuta aqui, tá? Por quê? Porque é o seguinte, aqui entra uma dúvida muito grande. As pessoas falam, Daniel, mas o Si diminuto, diminuto é um Lá. As pessoas falam isso, é um Lá. E eu falo, não, ele não pode ser um Lá, porque ele tem que ser uma sétima. Logo, se ele tem que ser uma sétima, ele é uma sétima dobrado bemol. Porque ele não pode ser um Dó com sexta. Ele tem que ser um Dó com sétima diminuta. Então, logo, a gente encontra esse acorde. Dó menor com quinta bemol e sétima diminuta. Ou seja, quinta diminuta e sétima diminuta. Mas a gente não pode escrever ela desse jeito aqui, porque senão fica muito confuso. Então, com o tempo, né, chegamos a essa escrita aqui. Esse Dó diminuto. Esse exemplo que eu estou dando em Dó vai acontecer com todos os acordes, tá? E aí a questão é a seguinte, ó. Se eu tenho um Dó e eu tenho terças sobrepostas desse Dó, né? E cheguei a esse diminuto aqui, por que será então que se eu pegar alguns livrinhos, se eu pegar alguma coisa sobre violão, eu vou encontrar esse aqui, né? Que é o Dó meio diminuto. É porque esse acorde aqui é uma tríade, beleza? Que é o diminuto falso. Ele é uma tríade, ou seja, ele é uma tônica, terça, aí eu tiro aqui, né, aqui, ó, tônica, terça menor, quinta diminuta, entendeu? Então não rola. O acorde diminuto ele tem que ser uma tétrade, então ele tem que ser esse aqui, que é uma tétrade, beleza? Então, sendo assim, né, nesse caso, nós encontramos aqui o acorde diminuto, né, verdadeiro, que é uma tétrade, um acorde de 4 notas, e essas notas têm que ter uma sobreposição de terças menores, ou seja, um tom e meio, um tom e meio, um tom e meio, um tom e meio, ou seja, Dó, um tom e meio, terça menor, mais um tom e meio, quinta diminuta, né, Sol bemol, mais um tom e meio, sétima diminuta. Não é Lá não, sétima diminuta, beleza? Porque sempre tem que ser Dó, Mi, Sol e Si, tá bom? Agora vamos entender então, de um jeito assim, expliquei a teoria, né, que a gente precisa conhecer. Agora eu vou explicar isso assim, de um jeito um pouco mais prático. Vamos lá. Então se eu tenho o acorde diminuto, é muito importante que você saiba, olha só o que eu vou te dizer. É muito importante que você saiba quais as notas musicais que compõem um acorde. Entenda bem. Então, se eu venho aqui, por exemplo, no Dó, que é um C, o Dó maior é feito por Dó, Mi e Sol. Tá? E ó, eu vou colocar Si, que esse aqui vai dar uma sétima maior, né? Vou deixar ele um pouco mais distante aqui, ó, para ficar um pouco mais fácil a gente entender também aqui, ó. Dó, Mi, Sol e Si, tá bom? Se eu tenho aqui Dó, Mi, Sol e Si, eu tenho um Dó com
sétima maior, beleza? Se eu tenho aqui dó, mi bemol e sol aqui, então nesse caso, ó, tô puxando todas para trás, né? Então se eu tenho aqui, ó, sétima, sol, bemol, quinta diminuta e si dobrado bemol diminuto. Então esse agora é um dó diminuto. Ou seja, dó, mi bemol, sol bemol e si dobrado bemol. Beleza? Esse aqui é o acorde de dó diminuto. Acorde de ré. Beleza? Aí você escreve, você pega o caderno, faz o exercício. Vamos fazer o seguinte, antes da gente ir para o ré, vamos ver como é que a gente faz o acorde de dó diminuto no braço do violão. Vamos lá. Bom, a ideia então dessa aula é a gente mostrar o braço do violão para facilitar para você montar o acorde. Então vamos ao dó diminuto, né? Você começa aqui com o dedo 2 aqui na corda 5 casa 3, que é o dó, tá? Depois você vem aqui com o dedo 3 na corda 4 casa 4, tá? Você vai ter aqui uma quinta diminuta. Depois você vai vir aqui com o dedo 1 na corda 2, corda 3 casa 2, tá? Você vai ter aqui um si dobrado bemol, né? Que seria a sétima diminuta. E no caso, na próxima, né? Que é o dedinho, dedo 4 na corda 2 casa 4. Para você fazer assim, ó, tá? E tocar aqui esses acordes desse jeito. A dica para poder tocar aqui é legal você tocar só da quinta até a segunda, para você ter esse timbre aqui, ó, tá? Não tocar, por exemplo, na corda mais grossa, porque aqui vai ter uma terça maior, tá? Evitar também tocar na corda mais fininha, solta. Mas de repente, se você quiser fazer uma pestaninha aqui também, você pode encontrar uma quinta diminuta aqui embaixo, ó. Pode tanto ser assim, tá? Quanto assim. Mas eu te indico a fazer assim, que é melhor, mais fácil, ou seja, sem tocar a primeira e a sexta cordas. Você toca só as cordas do meio aqui do violão, tá? Dó diminuto aqui no instrumento. Tem outro jeito de fazer. Por exemplo, se a gente vier aqui com o dedo 2 na corda 6, casa 8, na verdade a gente vai montar ele de outro jeito, né? A gente vai montar ele assim, ó, dedo 1, corda 4, casa 7, dedo 2, corda 2, casa 7, dedo 3, corda 6, casa 8 e dedo 4, corda 3, casa 8. Desse jeito, né? Aí na hora de tocar, você vai tocar só aqui a corda 6, que é onde está o baixo, e a corda 4, 3 e 2, onde a gente está pressionando. A gente evita tocar aqui, no caso, as outras cordas por causa do timbre. Mas aqui, por exemplo, se a gente tocar essa corda solta, que é o Lá, a gente também vai ter o Si dobrado bemol, mas o timbre não fica bom, né? Ó. É legal a gente tocar mais direcionado, tá? E legal não tocar um mizinho, porque aí a gente vai ter uma terça maior que não tem nada a ver com o acorde, beleza? A gente está trabalhando com terça menor, né? Então aqui é um jeito de você fazer o dó, né? Tá aqui, né? Dó diminuto, cordas do meio, e aqui também dó diminuto no violão, tá bom? Então basicamente é isso aí, ó. Agora que você sabe como é que faz o acorde de dó diminuto no braço do violão, vamos pro ré, tá? Ré, então, vou escrever aqui, né? Ré diminuto. Como é que a gente vai escrever ele aqui? Ele, então, quais as notas que compõem ele? Ó? Ré, Fá sustenido, tá? Lá e aqui, no caso, Dó. Só que entenda bem, esse acorde aqui, ó, vou colocar aqui Dó sustenido. Esse acorde aqui é o acorde de Ré maior, né, com sétima maior. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse Ré, vou deixar ele menor, então, Ré, Fá, Lá, tá? Já tá Ré menor aqui, tá? Agora eu vou pegar essa quinta, vou puxar ela mais para trás, então Lá bemol aqui, beleza?
Então, Ré, Fá, Lá bemol. Aqui é o acorde meio diminuto. Esse Dó, né, eu vou puxar ele para ele ficar lá para trás, ou seja, Dó sustenido, eu volto um meio tom, fica Dó, né? Se eu voltar mais meio, eu vou ter aqui um Dó bemol. Entende? Então, olha que interessante. Se eu tenho ele, né, que é o Ré, Fá, Lá, né? E eu tenho o Dó, que é a sétima, né? Então, se eu tenho uma terça, aqui ó, terça menor, Fá, terça menor, Lá bemol, né? O Lá bemol, se eu pegar um tom, a partir do Lá bemol, eu vou ter um Si bemol, porque Lá, ó, Lá bemol, Lá. Aí a próxima, Si bemol, ou seja, 2 semitons é igual a um tom. Olha a dúvida acontecendo aqui, Si bemol, beleza? Se eu vou para o próximo, eu vou para o Si, um tom e meio, que é o que eu preciso, Si. Só que eu não posso escrever Si aqui, entende? Eu preciso escrever Dó. Logo, que nota que eu escrevo de Dó que é igual a Si? Dó bemol. Então, Dó bemol, nesse caso da teoria aqui, ele existe. Na hora de montar o Ré diminuto, o Dó bemol existe. Por quê? Porque o Ré diminuto é feito de Ré, Fá, Lá bemol e Dó bemol. Beleza? Então, isso é interessante você ficar sabendo. Não é Si, sim Dó bemol. Vamos ver como é que a gente faz aí no braço do violão. Para fazer o Ré diminuto aqui no violão, então vamos lá. A gente vai ter aqui, ó, dedo 2, corda 5, casa 5, dedo 3, corda 4, casa 6, dedo 1, corda 3, casa 4 e dedo 4, corda 6, casa 2. Vai ficar assim. Tá bom? A gente toca da corda 5 à corda 2. Desse jeito, ó. Ah, Daniel, posso fazer a pestaninha aqui, né? Pode fazer a pestaninha se você quiser também. Mas eu indico tocar só as cordas centrais aqui do violão, que o timbre é mais bonito. Beleza? A gente também pode fazer ela aqui, corda... aqui, vamos começar a montagem dele aqui, né? Dedo 1, corda 4, casa 9, dedo 2, corda 2, casa 9, dedo 3, corda 6, casa 10 e dedo 4, corda 3, casa 10. Desse jeito aqui, que fica bem legal também de se fazer no violão, tá? Ok? Bom, bem massa, né? Fácil de tocar aqui esses acordezinhos, não é verdade? Bom, eu acho, né? Então, são as duas formas que você tem aqui de fazer esse Ré diminuto. Existem outras formas? Existem, mas aqui a gente não vai ficar abordando muitas formas assim não, porque a gente quer mais prática, né? A gente já viu bastante teoria, agora a gente tem que ouvir a sonoridade desse acorde para a gente colocar em prática. Vamos ver agora então como é que a gente faz o Mi diminuto no violão, né? Ou seja, Mi diminuto. Eu vou começar escrevendo ele como se fosse um Mi maior, né? Então eu coloco assim, Mi, tá? Sol, sustenido, né? Mi, Sol, Si. Eu vou colocar aqui Ré, vou colocar Ré sustenido, que é a sétima maior, para a gente poder transformar ele aqui em diminuto. Ou seja, Mi, Sol, Si. Isso aqui é um Mi, né, maior. Se eu tirar essa aqui, ele vai ficar, ó, Mi, Sol, Si. Mi, Sol sustenido, Si era Mi maior. Mi, Sol, Si, Mi menor. Eu vou pegar essa quinta aqui e colocar diminuto, então aqui é um meio diminuto, né? Mi, Sol, Si bemol. Beleza? Aqui no Si bemol, eu preciso de mais uma sobreposição de terça menor para encontrar o acorde. Logo, eu preciso aqui, ó, Ré. Aí eu tiro o meio tom aqui, então eu vou ter a sétima menor. E aí eu coloco um bemol aqui, aí eu vou chegar, então, à sétima diminuta. Então, Si bemol, entenda bem, vamos contar, ó. Si bemol, tá? É a primeira, Si bemol. Mais meio tom, Si. Mais meio tom, né? Dó. Mais meio tom, Dó sustenido. Um tom e meio, Dó sustenido. Como é que eu escrevo Dó sustenido, só que escrevendo Ré? É igual a Ré
bemol. Então aqui eu encontrei as notas para eu entender teoricamente como é que faz o Mi bemol no violão. Vamos dar uma olhada no braço do violão, como é que a gente encontra essas notas aí de um jeito bem simples. Agora a gente vai dar uma olhada aí no Mi diminuto, né? Então a gente pode começar a montar ele aqui, ó. Dedo 2, corda 5, casa 7. Dedo 3, corda 4, casa 8. Dedo 1, corda 3, casa 6. E o dedo 4, corda 2, casa 8. Tá? Desse jeito. Né? Mi, aqui no caso, Mi diminuto. Beleza? A outra forma que a gente tem tocando aqui, né, bem adiante mesmo, mas olha só, se eu vier bem para cá, para eu fazer ele aqui no braço do violão, alguns violões não vai ter como montar esse acorde aqui mais para trás. Então é interessante, por exemplo, eu tentar visualizar novas formas, mas mesmo assim eu vou mostrar para você essa ideia aqui, porque ele vai ser, no caso, então, a nota limite que a gente vai utilizar aqui desse acorde. Então, nesse caso do Mi, você vai ver ele muito mais a formação dele aqui, tá? Nas cordas centrais que eu acabei de mostrar agora, do que essa formação mais adiante, que ela é mais incomum por causa do violão, beleza? Mas, então, para a gente poder montar, a gente vem corda 4, dedo 1, né? Corda 4, casa 11, dedo 2, corda 2, casa 11, dedo 3, corda 6, casa 12 e dedo 4, corda 3, casa 12. Desse jeito. E na hora de tocar, você toca aqui a sexta corda, 4, 3 e 2. Desse jeito. Então esse aqui, Mi diminuto. Esse também, Mi diminuto. Beleza? Bem simples assim, tá? Mi diminuto e aqui também Mi diminuto. Ok? Então, aproveita bastante, curte bem essa sonoridade do acorde, para depois, quando você pegar alguma música que tiver esses acordes, você não assustar. Beleza? Agora, a gente vai entender aqui como é que é o Fá, tá? Fá diminuto no violão. Beleza, vou começar a escrever nas notas musicais do Fá maior, né? Então é Fá, Lá, Dó, tá? Então, aqui eu vou colocar uma sétima maior, que é o Mi, que está aqui, que é a sétima maior aqui do Fá. Então, aqui eu tenho um acorde de Fá com sétima maior. Vamos começar agora deixando ele menor, ou seja, pega a terça e diminui. Então, Fá, Lá bemol e Dó. Isso aqui é Fá menor. Agora, tríade diminuta. Fá, Lá bemol, Dó bemol, ou seja, tríade diminuta, é o Fá meio diminuto. Só que eu preciso pegar essa sétima maior e passar para ser sétima diminuta. Então, Mi, sétima maior, sétima menor, sétima diminuta, Mi dobrado bemol. Isso aqui é uma das confusões do acorde diminuto. Então, se eu tenho aqui Dó bemol, tá? Já apareceu aqui essa ideia que eu já falei em outros casos da nossa aula. Se você colocar Daniel D'Arezzo, acordes menores, acorde diminuto, você entende mais sobre essa situação. Ó. O Dó bemol. Se eu tenho Dó bemol e aumento meio tom, eu vou para Dó. Se eu aumento meio tom, Dó sustenido. Se eu aumento meio tom, Ré. Opa, cheguei aqui no Ré. Meio mais meio, um tom. Com mais meio, um tom e meio. É uma terça menor. Como é que eu escrevo Ré, só que a partir do Mi? É o Mi bemol, bemol, que tem o som de Ré. Mas eu não posso escrever que é Ré, porque o Ré é a sexta de Fá e não a sétima diminuta. Beleza? Isso que tem que ficar bem claro na nossa aula. Vamos olhar no braço do violão como é que a gente faz esse acorde de um jeito bem legal. Vamos lá. Agora a gente vai dar uma olhada aqui no Fá diminuto, né? Então, para a gente montar ele aqui é muito simples, ó. Dedo 2, corda 5, casa 8. Dedo 3, corda 4, casa 9. Dedo 1, corda 3, casa 7. E dedo 4, corda 2, casa 9. Então, a gente tem aqui, então, um acorde de Fá diminuto, beleza? Bom,
Na hora de a gente montar ele, por exemplo, com baixo na sexta, né? Tá aqui. A gente pode, por exemplo, simplesmente tocar esse Fá aqui, dedo 1, corda 6, casa 1, e dedo 2, corda 3, casa 1. E na hora de tocar, a gente toca as cordas 6, 4, 3 e 2, assim. Então a gente tem um acorde bem simples, né? O Fá diminuto, porque é como se ele tivesse aqui atrás na montagem da forma, né? Então vai ficar bem fácil de você fazer aí. O Fá é realmente bem simples, né? Aqui a formação dele. Pode tanto tocar assim quanto com a pestaninha aqui, né? Que eu já mostrei, né? Assim, né? Ou assim. Esse aqui eu já vi bastante em chorinho, né? Essa formação aqui. Puxa, esse acorde acontece bastante, é bem legal também. Legal, né? Agora que você já pegou essa ideia, vamos escrever aqui então um Sol diminuto no violão. Eu vou começar escrevendo as notas do Sol maior. Então, Sol, Si, Ré, e vou colocar aqui, ó, Fá. Só que eu vou colocar esse Fá aqui sustenido, porque aí vai ficar sétima maior, né, de Sol. Então esse aqui é um acorde maior com sétima maior. Vamos pegar a tríade e vamos pegar aqui então o Sol menor. Então o Si é bemol. Sol, Si bemol, Ré, Sol menor. Tríade diminuta. Então, Sol, Si bemol, Ré bemol. Tríade diminuta, é o acorde meio diminuto. Beleza? Agora, eu preciso pegar esse Fá, que é a sétima maior, e deixar ele sétima diminuta. Então, Fá sustenido, sétima maior. Fá, sétima menor. Fá bemol, sétima diminuta. Opa! Achei aqui a sétima diminuta de Sol, que é o Fá bemol. Que muita gente às vezes fala assim, ah, mas Fá bemol não existe, é o Mi. A sonoridade é a mesma, só que nesse contexto, esse acorde existe, porque a gente está numa aula avançada de teoria musical, a gente está falando de acordes diminutos. É por isso que quando você pega um método iniciante de violão, você não tem muito falando sobre acorde diminuto, porque ele é um pouco confuso, ele é para quem já estuda violão, já tem uma ideia de como é que faz essa pegada no violão com mais facilidade. Então, tá aqui a ideia onde apareceu o Fá bemol. Vamos ver como é que a gente faz o Sol diminuto no violão passo a passo. Vamos lá. Agora a gente vai dar uma olhada aí na formação, por exemplo, do Sol, né? Dedo 2, corda 5, casa 10. Dedo 3, corda 4, casa 11. Dedo 1, corda 3, casa 9. Dedo 4, corda 2, casa 11. Tá? Na hora de tocar, a gente toca nas cordas centrais aqui. Né? O acorde de Sol diminuto. Ou a gente pode fazer ele também com baixo na sexta corda, né? Você pega aqui, bom, a montagem dele vai ficar aqui atrás, então vai ficar dedo 1, corda 4, casa 2, dedo 2, corda 2, casa 2, dedo 3, corda 6, casa 3, dedo 4, corda 3, casa 3. E a gente toca nas cordas, evitando tocar na quinta e na primeira corda do violão aqui. Pra gente ter um timbre bem legal do Sol diminuto. Pode ser aqui, né, que eu já mostrei, ou aqui. Muito simples, né? Bom, vamos ver aqui como é que a gente faz um Lá diminuto no violão. Primeiro eu vou começar escrevendo as notas do Lá maior. Então, Lá, Dó sustenido, Mi. Vou colocar Sol sustenido porque é a sétima maior de Lá, tá? Então esse aqui que eu escrevi é um Lá maior com sétima maior. Vamos pegar a tríade e vamos deixar ele menor. Lá, Dó sustenido, Mi. Eu pego a terça, diminuo meio tom, fiquei com Lá menor. Lá, Dó, Mi. Lá menor, né? Vamos deixar ele meio diminuto, ó. Mi bemol. Então, Lá, Dó, Mi bemol é um Lá meio diminuto, beleza?
Então, eu tendo ele aqui meio diminuto, eu só preciso da sétima diminuta para completar. Então, como é que eu faço nesse caso aqui? Eu pego o Sol, que é a sétima maior, tiro esse sustenido daqui, ele passou a ser sétima menor, coloco um bemol, ele passou a ser sétima diminuta. Então, ó, Lá, Dó, Mi bemol, Sol bemol é igual ao Lá diminuto para você fazer no violão. Vamos dar uma olhada no braço do violão, como é que esse acorde se comporta. É simples de certa forma, mas a gente precisa treinar. Vamos lá. Agora, para a gente poder fazer o Lá diminuto aqui no violão, a gente pode subir e fazer bem agudinho, né? Aqui, a notinha fica bem legal também de se fazer. E é interessante, né, a formação. Eu estou tentando fazer a formação, duas formações bem simples para você que mantém um padrão. Mas eu quero deixar claro que existem outras formas de fazer, que a gente vai fazer em outras aulas, para essa aula também não ficar muito longa. Já está ficando longa demais, né? Então vamos lá. Lá diminuto. Dedo 2, corda 5, casa 12. Dedo 3, corda 4, casa 13. Dedo 1, corda 3, casa 11. E dedo 4, corda 2, casa 13. A gente tem um Lá, né, diminuto. Bem bacaninha aqui e agudinho, né, bem legal pra gente fazer. Bom, a gente quer um pouquinho mais grave, então a gente vai fazer nessa região, ó. Dedo 1, corda 4, casa 4, dedo 2, corda 2, casa 4, dedo 3, corda 6, casa 5, dedo 4, corda 3, casa 5. E na hora de tocar, a gente toca evitando tocar aqui a corda 5 e 1, que a gente já está pressionando as cordas 6, 4, 3 e 2, né? Então a gente tem esses timbres aí para explorar, bem legal. Diferentemente, né, um do outro. Ok? Agora a gente vai dar uma olhada como é que é o acorde de Si diminuto, tá? E esse Si diminuto é um acorde bem interessante porque ele meio que dá origem a essa viagem, né? Então vou escrever ele aqui, né? Aqui, ó, Si, tá? Vou escrever o acorde de Si maior, né? Então Si, Ré sustenido, né? Fá sustenido, tá? E vou colocar uma sétima maior, que é um Lá sustenido, beleza? Logo, se eu tenho aqui Si, Ré sustenido e Fá sustenido e quero um Si menor, eu tiro aqui meio tom da terça. Então ficou Si, Ré, Fá sustenido. Então isso aqui é Si menor. Se eu quero um Si meio diminuto, que é uma tríade meio diminuto, eu tiro esse sustenido aqui do Fá, ou seja, diminuo meio tom, então ficou Si, Ré, Fá. Ou seja, tríade é um acorde meio diminuto. Para eu ter um acorde diminuto, né? Ou seja, eu tenho aqui um Lá, tá? E eu tenho aqui um Si, beleza? Só que entenda bem, esse aqui é a sétima maior, tá? Então, se eu tirar aqui, ficou sétima menor, ou seja, Lá, sétima menor. E sétima diminuta, Lá bemol, né? Então, logo, se eu tenho esse acorde aqui e venho Si, Ré, Fá e aqui um Lá bemol, então eu tenho o acorde de Si diminuto no violão. A gente já até viu isso aqui durante nossa aula, né? Vamos olhar no violão, então, como é que esse acorde de Si diminuto aqui se comporta, né? Como é que ele é simples de fazer aqui no braço do violão, para você ter uma ideia bem legal. Agora, para a gente poder fazer o acorde de Si diminuto aqui no braço do violão, também fica bem legal, né? Que a gente vai ter o dedo 2 na corda 5, casa 2, dedo 3, corda 4, casa 3, dedo 1, corda 3, casa 1, dedo 4, corda 2, casa 3 aqui, né? Desse jeito. E se a gente quiser uma região aqui mais pra frente, ó, formação vai ficar dedo 1, corda 4, casa 6, dedo 2, corda 2, casa 6, dedo 3, corda 6, casa 7 e dedo 4, corda 3, casa 7. Legal, né? Pode tanto ser aqui, né?
ou aqui. Então são duas formas aí bem interessantes de você explorar o acorde diminuto, né? Que acontece através de formas, né? Às vezes a pessoa fala, ah, Daniel, como é que eu faço as variações? É só você ficar de olho nas aulas aí e ver que eu mostro muitas ideias de forma, né? Passo a passo e de concepção aqui, tanto teórica quanto prática no violão. Se tiver alguma dúvida, deixa a sua pergunta, vou ter prazer em responder também. Então a gente aprendeu todos os acordes, né, diminutos no violão, passo a passo que eu mostrei para você. Se você tiver mais alguma dúvida sobre essa questão teórica, coloca Daniel D'Arezzo Teoria Musical no YouTube, ou pesquisa mais, né, sobre as nossas aulas. Olha na descrição do vídeo onde eu deixo mais materiais para você também consultar. E é muito importante você seguir um passo a passo para você aprender violão com qualidade. A aula aqui foi uma aula assim, do nível médio ao nível avançado, em que eu tratei desse acorde diminuto. Eu vou falar nível médio porque eu estou falando de cifra ainda, a gente não falou de partitura, senão a gente já está no nível avançado. Mas já deu para você entender, desculpa, deu para entender bem o que é o acorde diminuto, como é que faz ele e tudo mais, tá bom? Então, se você gostou, compartilhe com um amigo seu e vamos tocar violão aí. Até a próxima aula. Curta, compartilha, saiba mais na descrição aqui do vídeo, tá? Tchau, tchau. Se você gostou desse conteúdo, estiver vendo aqui pelo YouTube, desce aí, deixa o seu like aqui clicando no joinha. Em seguida, se inscreve no nosso canal, caso você não seja inscrito. E para receber os nossos vídeos em primeira mão, clica no sininho e ativa aí as notificações, beleza? Depois você pode acessar aqui a descrição do vídeo e seguir a gente pelo Instagram. Basta você clicar. Vai abrir aqui a tela do Instagram, você clica em seguir. E no Instagram vai ter muita dica para você. E se de repente você estiver vendo pelo YouTube e estiver começando a aprender a tocar violão do zero, quiser mais dica, você pode baixar a nossa apostila gratuita em PDF. Clicando aqui, e aí você vai ser direcionado aqui para a página, vai informar o seu e-mail e receber a apostila no seu e-mail em primeira mão. Dá uma lida na página, olha todas as informações, que esse material também é bem legal para quem é iniciante. Tá bom? Bom, mais uma vez então, só para frisar, lembrando que aqui no Instagram a gente também posta dica de violão e outras dicas de teoria também, para você aprender mais e mais, tá bom? Eu sou Daniel D'Arezzo, vou ficando por aqui, deixo um grande abraço e até os próximos conteúdos. Tchau, tchau!